Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, na boa companhia de Eduardo Araújo. E ela, sempre ela, feliz, motivada, alegre. Ela não aguenta. Não tem como com a palhaçada deles, Maria de Fátima Miranda. Ainda nos ofende, Aloísio, nos chama de palhaço. Pois é. Não, mas não tem problema, ela fala isso da boca para fora, que no fundo a nossa união aqui é muito grande. Então nós estamos dando continuidade à conversa, ao estudo, à conversa dessa obra, O que é o Espiritismo, editada por Kardec em 1859, como para promover o esclarecimento daqueles pontos que surgiram quando da primeira edição de O Livro dos Espíritos, 2 anos antes. Nós estamos no capítulo 1º, Pequena Conferência Espírita, em que nós temos diálogos, né? E nós estamos tendo um diálogo, o primeiro diálogo, com aquele que Kardec denomina como o crítico, isto é, aquele que coloca acusações, dúvidas, etc., mas sem o devido conhecimento do contido na proposta, no esclarecimento que foi trazido pela doutrina. Nós, para comentarmos, para criticarmos, para não aceitarmos alguma nova coisa que surja, nova teoria, nova revelação que surja, nós devemos conhecer o seu conteúdo. Então nós estamos tratando aqui de um assunto em que é colocada aqui a possibilidade do charlatanismo, porque como o Espiritismo nos traz uma relação entre os dois planos da vida, o material e o espiritual, e sobre o espiritual nós não temos o controle nem o contato direto como temos pelos nossos sentidos, fica difícil de nós analisarmos, avaliarmos, adotarmos alguma coisa, se não pela análise mais acurada do conteúdo das coisas. Então, é sobre esse ponto que nós estamos aqui tratando, e nós vimos no nosso último encontro da atividade humana, porque nós somos ainda imperfeitos e carregamos conosco as nossas imperfeições, e muitas vezes utilizamos desta mediunidade ou dessa interação entre os dois planos da vida para buscarmos benefícios em proveito próprio. E também o uso indevido do que vem a ser o espiritismo, ou daquele que se coloca como espírita, para que dê respaldo a teorias que não têm nada a ver com o espiritismo. Então é sobre esse tema, que é bastante vasto, e é importante que nós façamos essa diferença esse entendimento de que nós somos ainda espíritas imperfeitos. Nós ainda erramos, sim, erramos. Nem todos, né, Miranda? Nem todos, né? Mas nós erramos, certo? E nós temos que entender isso e cada vez mais cada um cuidar-se para errar menos e menos. Então nós estamos no meio aqui
dessa conversa, e num tópico, num parágrafo que diz assim: por sua novidade e mesmo por sua natureza, o espiritismo se presta a abusos. É aquilo que nós falamos, né? Como você não tem o controle dos espíritos, você tem o contato com os espíritos, mas não o controle sobre eles, porque são individualidades que têm vontade própria. Tá? Ele, porém, fornece os meios para que os reconheçam, definindo claramente seu verdadeiro caráter e afastando de si toda a solidariedade com que aqueles que o viram viriam a explorar ou desviar do seu fim exclusivamente moral para transformá-lo em meio de vida como instrumento de adivinhação ou de investigações fúteis. Então, nesse parágrafo curto, mas objetivo, Kardec chama atenção para aqueles que exploram o espiritismo, essa interação com a espiritualidade em seu proveito próprio, desviando do seu fim, que é exclusivamente moral, para transformar em meio de vida, isto é, ganhar a vida através do trabalho dos espíritos. Nós comentamos isso no nosso outro encontro, né? Então, esse ponto é muito importante. Paulo, ele já nos alerta para que nas atividades e tarefas ligadas à divulgação do Evangelho de Jesus, estejamos servindo no altar sem vivermos do altar. Não é? Então, que a mediunidade seja um instrumento para esclarecimento, para desenvolvimento moral nosso, mas não como meio de vida e sustentação pessoal da nossa condição humana na Terra. Passa por aí. Isso aí é válido não apenas para o espiritismo, né? Mas todos aqueles religiosos, chamados religiosos, que divulgam a sua religião, certo? Eles têm uma responsabilidade com relação àquilo. E não se aproveitar de alguma forma da credulidade, certo? Da ingenuidade, muitas vezes, ou da falta de conhecimento em outras, para se aproveitar disto em proveito próprio, desviando da proposta original, que é um crescimento, uma orientação moral acima de tudo. Vamos nós. Vai? Desde que o Espiritismo mesmo traça os limites em que se encerra, define o que pode ou não dizer ou fazer, o que está ou não em suas atribuições, o que aceita e o que repudia, toda a falta recai sobre aqueles que, não se dando ao trabalho de estudá-lo, o julgam pelas aparências, e que, por terem encontrado saltimbancos adornando-se sob o nome de espíritas, para chamar concorrência, dizem com gravidade: eis o que é o espiritismo. Sobre quem, em definitivo, cairá o ridículo? Será sobre o saltimbanco, que usa do seu ofício? Será sobre o espiritismo, cuja doutrina escrita desmente tais asserções? Ou antes, sobre os críticos que falam do que não sabem ou cientemente alteram a verdade? Aqueles que atribuem ao espiritismo o que é contrário à sua mesma ciência, fazem-no por ignorância ou má intenção. No primeiro caso, a leviandade. No segundo, má fé. E neste último caso, eles se colocam na posição do historiador que, no interesse de sustentar um partido ou uma opinião, alterasse os fatos históricos. Quando usa desses meios, o partido fica desacreditado e não consegue o seu fim. Isso aí é muito importante, inclusive na modernidade, né? Nos momentos em que nós vivemos, em que nós vemos a miúde, nos vários segmentos da sociedade, nas várias atividades do homem, a utilização de argumentos falsos para darmos sustentação a propósitos muitas vezes equivocados, certo? Ou de colocações que são
inverdades que são falsas e que desviam até o indivíduo do seu caminho natural. Então, isso é muito importante, porque são interesses de sustentar uma opinião, certo? Que alteram fatos. O fato, não tem discussão sobre o fato, mas como nós abordamos, como nós colocamos, como nós defendemos muitas vezes, argumentamos sobre aquele fato, muitas vezes distorce aquele fato, aquela verdade, e causa dúvidas e desvia muitos do seu caminho. Então, continuando. Continue aí, Maria de Fátima Miranda. Vamos lá. Notai bem. Notai bem, cavalheiro, que eu não pretendo que a crítica deva necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de as haver estudado. Não nos revoltamos de forma alguma contra os que não pensam como nós. O que é evidente para nós pode não ser para vós outros. Cada qual julga as coisas debaixo de certo ponto de vista. Do fato mais positivo, nem todos tiram as mesmas consequências. Se um pintor, por exemplo, pinta em seu quadro um cavalo branco, não faltará quem diga que essa cor faz aí mau efeito, que a cor negra conviria mais, e nisto não se comete erro. Cometer-se-á, porém, se vendo que o cavalo é branco, afirmar que é negro. É o que faz a maioria dos nossos adversários. Em resumo, Senhor, todos têm completa liberdade de aprovar ou censurar os princípios do Espiritismo, de deduzir deles as consequências boas ou más que lhes aprouver. Porém, a consciência impõe ao crítico a obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe que é. Ora, para isso, a primeira condição é não falar do que não conhece. Quer dizer, é responsabilidade, né? O leviano faz o contrário. Por isso que essa observação de Kardec. A utilização de algum fato que nós, por vezes, distorcemos para que cheguemos a uma conclusão que nos convém. Tá? Então é muito interessante isso, porque é um ponto para a nossa reflexão e para que nós possamos evitar de cada um de nós agir desta maneira. Nós não podemos evitar que o outro o faça, mas podemos nós, pela nossa conduta, encaminharmos a coisa para que nós não façamos e não incentivemos para que o outro faça, e ao contrário até, incentivemos para que o outro não o faça. Tá? É a responsabilidade, né? Falar do que conhece. Por isso que ele nos convida. Na introdução do Livro dos Espíritos, ele nos convida ao estudo, entendeu? Então, quando dentro da casa espírita nós convidamos aquele que chega a estudar, não é para que ele seja simplesmente detentor de conhecimento, mas para que na hora que estiver refletindo a doutrina espírita, ele tenha uma lógica de raciocínio pautado no que a doutrina orienta. A doutrina nos traz tudo aquilo que nós precisamos. Toda a orientação que nós necessitamos nos é disponibilizada dentro das obras da codificação. E mais diretamente até dentro do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos contém toda a doutrina dos Espíritos, que são desdobradas depois, todos esses pontos são desdobrados nas outras 4 obras da codificação, mas está tudo contido no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos veio para, em primeiro lugar, combater o materialismo, né, mostrando que a vida continua, certo? Não termina com a morte física. Em segundo lugar, nos chamar a atenção para aspectos que nós devemos implementar na nossa existência para que nós possamos cumprir a finalidade de cada encarnação.
é aquilo que nós temos aqui. Nós precisamos de orientações, e isso a doutrina nos traz aquilo que nós precisamos. Mas, para tal, nós devemos procurar estudar, entender, não é ler, é entender. Mas, acima de tudo, nós devemos praticar aquilo que nós já entendemos. Nós não entendemos tudo, nós não conhecemos tudo, nós conhecemos alguma coisa. Mas esse alguma coisa que nós conhecemos já é o suficiente para esse nosso estágio evolutivo e para o nosso processo de crescimento espiritual, se nós colocarmos em prática aquilo que nós já sabemos. Eu tinha um companheiro que ele tinha bastante idade, já tem bastante tempo isso, e ele tinha 82 anos na ocasião. E ele era ávido de estudar, de conhecer, certo? E ele lia tudo que caía na mão dele. O resultado disso, ele fazia embaralhava tudo, certo? E aí ele vinha cheio de dúvidas, certo? Porque ele não conseguia filtrar e conciliar certa coisa que num lado ele aprendeu de um jeito, do outro lado ele aprendeu de outra, e ele vinha cheio de dúvidas a cada encontro nosso. E aí nós dizíamos para ele o seguinte: olha, faz o seguinte, não se preocupa com isso não. Preocupe-se em praticar aquilo que você já sabe. Certo? Isto será o suficiente para que você cresça dentro do patamar em que você se encontra, galgando, certo, patamares mais elevados. Então, é sempre a necessidade do estudo, não é só de conhecer, é de conhecer para praticar. Não é só conhecer. Porque quem conhece e não pratica é pior do que aquele que não conhece. Tá? E vamos em frente. O visitante faz mais uma ponderação, mais uma pergunta, que nós vamos ouvi-la pela voz de Eduardo Araújo. Então, voltamos, não é isso? Voltemos, por favor, às mesas que se movem e falam. Não será possível que elas estejam preparadas com algum artifício? O que é uma pergunta até aceitável, né? Sim. Porque a gente sabe que existe aí as fraudes. E Allan Kardec... E tudo aquilo que nós não entendemos, nós procuramos uma explicação. Sim, tem que ter, né? Tem que ter. Ainda que seja fraude, ou a mistificação. Allan Kardec responde: é sempre a mesma questão de boa-fé, a que já te respondi. Quando a fraude for provada, eu vou-la reconhecerei. Se descobrirdes fatos demonstrados de embuste, charlatanismo, especulação ou abuso de confiança, fustigai-os, e eu desde já vos declaro que não irei defendê-los, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los. E quem assinalar tais abusos o auxilia no trabalho de preveni-los e lhe presta importante serviço. Porém, generalizar essas acusações, lançar sobre elevado número de pessoas honradas a reprovação que só cabe a alguns indivíduos isolados, é um abuso de outro gênero, porque é uma calúnia. Admitindo, como dissestes, que as mesas estivessem preparadas, era preciso que o mecanismo empregado fosse bem engenhoso para fazê-las produzir movimentos e sons tão variados. Ora, como não é ainda conhecido o nome do hábil artista que os fabrica? Entretanto, ele deveria gozar de grande celebridade, visto que seus aparelhos estão espalhados pelas 5 partes do mundo. Devemos também convir que o seu processo é assaz delicado e sutil, para poder adaptar-se à primeira mesa que se apresenta, sem deixar sinal algum exterior que o denuncie. Como é que, desde Tertuliano, que já tratava das mesas giratórias e falantes, até o presente, ninguém conseguiu ver e descrever tal mecanismo? Mais uma resposta aí brilhante de Allan Kardec, porque realmente assim, nem tinha essa tecnologia que nós temos hoje, né? Você imagina hoje em dia que realmente você tem maneiras, né, de criar ilusões quase perfeitas. Nós temos aí os mágicos. Sim.
né, que você fica olhando o que ele está fazendo e muitas vezes você não consegue... Ilusionistas, né? Os ilusionistas perceber o truque. Na época de Kardec também tinham os ilusionistas, mas, como ele disse, teria que ser alguém realmente muito bem preparado e patentear o seu trabalho, porque era espalhado aos 4 cantos do mundo. E simultaneamente ocorriam nos 4 cantos do mundo, certo? Principalmente em Paris, né? Mas ocorriam também em outros lugares. América. Então essas mesas pré-preparadas ou pré-manipuladas para que ocorresse aquele efeito, elas teriam que estar espalhadas pelo mundo. Tá? E aqueles que estivessem envolvidos naquele evento também deveriam ser participantes da mesma proposta de enganação, certo? Então é uma coisa que a própria razão rejeita para todos nós. Tinha que ser uma rede de fake news. É uma rede, né? Ser uma rede de fake news, né? E lembrando também que Allan Kardec, ele observou durante muito tempo o fenômeno, justamente com o cuidado de verificar a causa do fenômeno. Se tinha alguma coisa ali preparada, se tinha algum tipo de charlatanismo. Então ele não chegou, como ele já tinha dito aqui ao crítico, a essas conclusões sem anos de observação. Allan Kardec era um cientista. Exatamente. Entre outras coisas, ele era um cientista. E o cientista, ele tem que se dedicar a critérios, né? E a pesquisa, certo? A observação. E Allan Kardec tomou conhecimento desses fenômenos, chamados fenômenos das mesas girantes, em 1854. Certo? E para ele, que era aquele que trabalhava, certo, com as energias de cada um de nós, era um discípulo de Mesmer, certo? Ele achava que era uma coisa natural, certo? Essas coisas, os fluidos ali que pudessem envolver a mesa, é uma rolha que você mergulha dentro d'água e solta e ela sobe. Sobe por quê? Porque a densidade é menor do que a da água. Então, uma rolha de cortiça, né? Se for uma rolha de ferro, afunda. Certo? Mas uma rolha de cortiça ela sobe porque a densidade é menor do que a da água. Então, flutua. Então, para ele, era uma coisa, ele como adepto do magnetismo, era uma coisa natural. Quando as mesas começaram a responder perguntas, ele falou, epa, certo? Aí tem. Certo? Aí a tem. Lógica. Então, ele profere o famoso pensamento, né, que ele emite. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E ele dedicou-se a buscar qual era esta causa inteligente e deparou-se com os espíritos que interagiam com o mundo físico. Então, foi aí que nasceu essa pesquisa e essa busca e que determinou, no final, a edição de O Livro dos Espíritos e depois as demais obras da codificação como um desdobramento da obra inicial, que é o Livro dos Espíritos. Então, Kardec era um pesquisador e esse pesquisador não era enganado com facilidade, assim como nós também não devemos ser. Então, meus amigos, muita paz para todos e até a próxima semana, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz. Deus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez aqui para mais um programa, eu e meu parceiro Renato Souza, dando continuidade ao estudo da obra Revista Espírita 1859, que é o segundo ano de propagação da Revista Espírita. O ano 1 foi 1858, que é muito bem trazida, né, pelo Astênio e pelo Amaury Santos Neto. Exatamente. A nós nos cabe os anos ímpares, que a gente termina talvez daqui a... Eu parei de contar, acho que 8 encarnações, né, Renato? A gente para de fazer todas as revistas espíritas, que ele é muito grande, Contamos né? com o Pablo, não? Exatamente. Nos ajudando nessa empreitada. Se Deus quiser, a gente combina, Pablo. Nas próximas encarnações, tá? A gente vai fazendo. Enfim. E continuamos aqui com amparo e com auxílio do Francisco de Assis e da Regina Célia. Estamos juntos aí. Estamos aí. É isso. Estamos aí, mais uma vez aí, tentando participar com vocês. Amém, amém. Então, como na semana passada falávamos sobre a senhora Renaud, Renato disse que já tinha dado uma colinha ali, quis dar um spoiler, a gente segurou aqui ele, não dá, o tempo passou. E, enfim, hoje a gente vai vamos abrir as conversações de Kardec com a senhora Renaud. Né, Renatão? Trata-se de uma sonâmbula. Sim. Não é isso? Falecida em Aminonai. É onde? Aminonai. É salgado ou é doce? Eu não sei. O lugar parece lá, longe. né? Parece longe. Aminonai. Tá? Eita, há mais ou menos um ano, sua lucidez, né, era, sobretudo, notável para as questões médicas, embora iletrada em seu estado natural. Iletrada. Importante, não é isso? Sim. Então, Bill vai começar a trazer a leitura, né, Bill? Tem perguntas também, e respostas. Vamos fazer aquele ping-pong. Tem a legal. Primeira que é feita a evocação, né? É feita a evocação ao espírito, né? É feita a evocação e a resposta qual foi, Renatão? Tem uma evocação aqui, né? Fez a evocação e ela responde. Ela responde, estou aqui. O que quereis de mim? Antes, porém, nós temos que dizer lá em cima o seguinte: um de nossos correspondentes, que a conhecera em vida, pensando que se poderia obter dela notícias úteis, nos endereçou algumas perguntas que nos pediu-lhe fazer, se julgássemos oportuno a interrogar, o que fizemos na sessão da Sociedade do dia 28 de janeiro de 1859, né? As questões de nosso correspondente. Acrescentamos todas as que nos pareceram ter algum interesse. Exato. É isso? Então, ele tem a evocação, estou aqui, o que quereis de mim? E entra na segunda pergunta, que diz o seguinte: tendes uma lembrança exata da vossa existência corporal? Sim, muito precisa. A gente está trazendo aqui algumas impressões, seja lá do Paul Gaimard, agora a senhora Renaud, são espíritos com certeza, né? Ele já chancelou isso pra gente nos outros programas, de uma certa de um certo vislumbre espiritual, né? Isso. Que invariavelmente o espírito, quando desencarna, né, dependendo do nível, do grau de compreensão, de evolução, ele não tem noção nem de que desencarnou, né? Então são dois espíritos aqui que já têm uma certa noção, uma evolução, uma compreensão. Então a gente está lidando com espíritos diferenciados, né, da grande maioria, né? E qual é a resposta dela, Renatão? E ela diz assim, lá na segunda. Tu já deu a resposta da 2? Sim, muito precisa. Tá. Então eu estou pouco preciso aqui. A número 3. Podeis descrever-nos vossa atual situação? É a mesma de todos os espíritos que habitam nossa terra. Geralmente possuem a intuição do bem e, todavia, não podem obter a felicidade perfeita, reservada unicamente à maior perfeição.
Ela fala da relatividade. Exatamente. Não é? A felicidade relativa. Nós falamos aqui em programas passados que nós viemos com os problemas para resolver, mas viemos também para sermos felizes, não é isso? E quando falamos também no primeiro programa aí, né, a respeito do capítulo 17 do Evangelho Sede Perfeitos, né, nós não vamos conseguir a perfeição de Deus, não, mas a perfeição relativa. E com isso, e conforme vamos conquistando essa perfeição, vamos conquistando mais felicidade, mais paz e mais luz, não é isso, Francisco? Evoluir é necessário, né? Não tem como fugir disso. Todos os espíritos estão submetidos à mesma lei, que é o progresso. Estando nós submetidos, temos a necessidade de experienciarmos. A reencarnação cumpre bem esse papel, sendo que nem sempre fazemos boas escolhas. Perfeito, Regina. Pois é, porque até Jesus disse, a felicidade não é desse mundo, né? Então nós temos felicidades relativas, momentos de felicidade nesse mundo aqui de provas e expiações. Perfeito. Vamos dar sequência aqui, Renatão, na quarta pergunta, que diz o seguinte: quando viva, éreis sonâmbula lúcida? Poderias dizer-nos se vossa lucidez de então era análoga ou parecida à que tendes agora como espírito? Resposta: não. Diferia em que não tinha a prontidão e a justeza que meu espírito possui hoje. Então ela tinha aquela projeção, não é isso? Mas não tinha um controle, um equilíbrio espiritual que ela tem hoje. Ela tinha a faculdade do sonambulismo. O Livro dos Espíritos traz isso pra gente. Quem pode separar aí? Né? Vê lá o Livro dos Espíritos que fala da questão do sonambulismo, pra gente poder ilustrar aqui, né? E tudo. E vem falando sobre essa projeção, né? E tudo mais. Então, geralmente, você encontra ali características dentro do sonambulismo, não é isso? Sim, com certeza. Uns mais evidentes, outros mais agudos, outros mais sem... Mas ela não tinha muito controle do que o espírito fazia quando estava nesse estado. Não é isso, Regina? Sim, com certeza. Ela não tinha realmente, como você falou, esse conhecimento. Então, ela era uma sonâmbula que não definia exatamente como era, né? Eu acho que é da emancipação da alma aí, o capítulo. Isso, o capítulo 425, né, Renato? 425, o sonambulismo natural tem relação com os sonhos. Como se pode explicá-lo? Vai até a questão... 425 até a questão... 438. 425 a 438. Porque a impressão que ela traz aqui, que ela nos traz, é que fica evidente, né? Ela tinha, durante o fenômeno de sonambulismo, tinha uma certa lucidez, mas a lucidez completa só se dá quando o espírito não está mais ligado à matéria, né? Exato. E o sonâmbulo ainda está ligado à matéria, né? Pelo cordão fluídico. Então, quando o espírito desencarna e corta, né? Quando o espírito morre e desencarna, que bem bom lembrar bem isso. diferente. Quando ele morre e desencarna, ele acaba tendo as percepções que o espírito tem. Agora, quando ele simplesmente morre e não deixa de habitar, entre aspas, aí, aspas no que eu vou falar, deixa de habitar o corpo, né? Ou seja, a própria vida em si, o cara está muito agarrado, muito materializado ainda, aí ele não tem as percepções do espírito por ainda estar ligado muito à matéria, né? Ou ainda, não é, no profundo inconsciente, quando você está muito realmente mergulhado no teu sono, o teu espírito vai onde tem que ir, volta e você não se lembra. São coisas totalmente do espírito que aconteceram sem a participação do corpo. É mais fácil você lembrar até assim, né? Porque no caso do sonambulismo, o corpo vai junto. Sim. Né? O corpo vai junto. E isso impede realmente que ela possa ter um equilíbrio, uma maior destreza e até ter contatos, melhor dizendo, né? Com essas situações. Mas muitas pessoas dizem, eu não lembro do meu sonho, eu não lembro dos sonhos que tive, eu não lembro dos meus desdobramentos. Os mais profundos realmente não vai lembrar. Né? Não tem como. No sonambulismo, inclusive, o espírito está ali, ele acompanha o corpo, ele não se desprende, ele não vai para lugar nenhum, ele vai aonde o corpo vai. O corpo está, né? Aí, diferente do de sono, quando você dorme, que você tem o desprendimento, está ligado ao corpo, mas aí você vai fazer tarefas que muitas vezes não interessa, vamos dizer assim, ao espírito encarnado. Ao espírito encarnado. E aí você até vai ver essas tarefas já com
cumpridas muitas vezes quando do desencarne. Você já vai encontrar isso pronto. Exatamente. Meus filhos sofrem isso. Meus filhos sofrem isso porque a minha sobrinha, ela é sonâmbula, né? Às vezes acorda no meio da noite com ela falando, né? Fernando e João, que estão aqui conosco, e sempre é assustador, né? Tá do nada. O que acontece assim, né? A gente se surpreendido, né? Eu me recordo de uma situação, ou de várias situações que eu ouvi, pessoas que dormiram, saíram, fizeram compra, retornaram para casa. Bezerra de Menezes tem uma citação que ele fala: muitos homens morrem, poucos desencarnam. Não é o caso do sonambulismo, mas colocando já também a citação de nosso patrono para que compreendamos que é preciso desencarnar, né? Exatamente. Esse aqui é o programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859. Ainda estamos no mês de março, Renato, não é isso? É isso aí, exatamente. Aí, vamos dar continuidade então? Vamos lá. Na pergunta 5, ou a quinta, ou a de número 5, vamos lá. A lucidez sonambúlica é uma antecipação da vida espírita? Isto é, um isolamento do espírito em relação à matéria? É muito interessante essa pergunta. Bacana, né? Muito e vem bacana. corroborar com todo o estudo que a gente já trouxe aí do Livro dos Espíritos. Exatamente. Então a resposta é a seguinte: é uma das fases da vida terrestre, mas a vida terrestre é a mesma que a vida celeste. Olha que interessante. Né, Olha Regina? Muito interessante. Que, né, explicação que ela faz. Imperfeita, né? Imperfeita, mas sim. Sim. Uma Número continuidade, 6, né, Renato? Continuidade. com Número certeza. 6 diz o seguinte: que queres dizer afirmando que a vida terrestre é a mesma que a vida celeste? Tá. Que a cadeia de existências está formada por anéis seguidos e contínuos. Nenhuma interrupção lhe vem deter o curso. Se pode dizer, pois, que a vida terrestre é a continuação da celeste precedente e o prelúdio da vida celeste futura, e assim, sem interrupção, por todas as encarnações que um espírito pode ter que sofrer, o que faz com que não haja entre essas duas existências uma separação tão absoluta como credes. Exatamente. E aí? Aquilo que quando o próprio livro dos Espíritos, né, fala, desde que fomos criados simples e ignorantes, a vida é uma só. Nós temos uma única existência, cheia de experienciações, cheias de ir e vir, né, que são as próprias reencarnações. A reticidade reencarna, a erraticidade reencarna. A nossa vida é una no que se diz respeito ao espírito. Obviamente, as pessoas têm que ter esse entendimento de que enquanto estamos na erraticidade, continuamos a viver. Reencarnamos, continuamos a viver com as impressões do espírito, obviamente obstruída pelo véu de esquecimento, mas sempre que há necessidade, ela vem à tona ali para nos trazer algum tipo de informação que seja útil e que não nos faça cair nessa e comprometer outras e outras e outras, né, Chiquinho? O espírito avança, né, gradualmente, né? E a impressão que a gente tem é que conforme o espírito avança, maior se torna a sua lucidez, as suas percepções, os seus sentidos. Exato. Até porque a nossa evolução, ela se dá nos dois mundos, né? Ela se dá aqui com maior dificuldade, uma grande maioria das vezes, e ela continua no mundo espiritual, porque é onde a gente tem aquela visão ampla de tudo e teríamos, agora como Renato, entre aspas, né? Teríamos mais facilidade. Eu tenho essa mania do entre aspas, não aspas no que eu estou dizendo, mas entre aspas. Então a gente teria mais facilidade porque nós temos uma visão mais ampla de tudo. Aqui a dificuldade é maior por não termos essa visão devido ao corpo grosseiro, né? Perfeito, perfeito. Vamos à observação de Kardec aqui, que ele diz o seguinte: durante a vida terrestre, o espírito ou alma pode agir independentemente da matéria e em certos momentos o homem desfruta da vida espírita, seja durante o sono, seja mesmo no estado de vigília. As faculdades do espírito se exercem malgrado a presença do corpo, havendo entre a vida terrestre e a de além-túmulo uma constante correlação que levou a senhora Renaud a dizer que era a mesma. A resposta subsequente definiu claramente o seu pensamento.
Aí entra Kardec com a 7ª pergunta, que diz o seguinte: por que então nem todos são sonâmbulos? Ignorais ainda, pois que todos vós o sois, mesmo sem sono e muito despertos em graus diferentes. E aí? Todos nós somos, né? Em graus diferentes. Graus diferentes. É a questão da mediunidade. Nós não possuímos a mediunidade em graus diferentes. Verdade. Todos nós somos médiuns no grau qualquer. O Kardec deixa claro lá no livro dos médiuns, não é isso? Então é a questão do sonambulismo, né? Eu queria falar uma coisa aqui que você estava lendo na nota, Bill, a respeito desse momento de interagir mais no mundo espiritual, tá? Se eu não me engano, Dona Ivone, ela mesmo dizia assim, peraí que eu vou ali e já volto. Né? Quando você olhava para Dona Ivone, ela estava desdobrada. Né? Mas a fração de tempo ela é muito curta. Aí você calcula 1 minuto desdobrado, aspas, olha só, novamente, desdobrado, 1 minuto sonambúlico, né? Já que a gente está tratando aqui, imagina quanto tempo é no mundo espiritual. Deu tempo dela fazer muita coisa lá. Sem contar, né, que o tempo que passa na Terra é diferente do tempo quando na espiritualidade. Exatamente. Perfeito, Francisco. Né, Regina? É certo. Isso aí tem até algumas, naquelas tirinhas espíritas, tem até algumas piadinhas a respeito disso, né, do tempo de lá e do tempo de cá. E é muito interessante, porque mesmo com humor, a gente consegue ter esse entendimento da diferença do tempo de lá e do tempo de cá. O tempo de lá, no tempo de lá, há uma atemporalidade. Né? Obviamente não que o passado se junte ao presente, que se junte ao futuro, não. Obviamente não. Né? O passado já passou, o que nós temos em mãos é o agora. O futuro nós estamos a preparar ainda, né? Eles não precisam do tempo que nós precisamos o nosso tempo aqui. Físico, calendário, relógio, é diferente. Né? Eles se baseiam em nós para nós não ficarmos perdidos. Mas enfim, vamos à 8ª? Vamos lá. Compreendemos que todos o sejamos mais ou menos durante o sono, pois que o estado de sonho é uma espécie de sonambulismo imperfeito. Vou repetir. Compreendemos que todos o sejamos mais ou menos durante o sono, pois que o estado de sonho é uma espécie de sonambulismo imperfeito. Mas, o que quereis significar dizendo que o somos mesmo em estado de vigília? Resposta. Não tendes as intuições das quais não vos apercebeis, e que não são outra coisa que uma faculdade do espírito. O poeta é um médium, um sonâmbulo. Isso aí foi o que você acabou de falar agora, na questão da mediunidade. Por isso que eu falei do sonho, exatamente. Né? Antes, né, do sonho e a questão da mediunidade. Não é isso? É uma projeção, você se projeta, né? É uma projeção espiritual que acontece com você, né? A gente pode ver também os bons exemplos através dos artistas, né, Renato? Exato. O pintor, o escultor. O poeta, né? O poeta. Aqui, né? A gente recebe as informações dos espíritos, né? Até aquelas informações que nos tiram de alguma situação pesada, como está lá no Evangelho, né? O homem de fé, quando ele toma um caminho bom que vai levar ele para o oásis no meio do deserto, ele agradece a Deus. Né? O homem de pouca fé, olha que grande ideia que eu tive. Se eu não tenho essa ideia, eu ia morrer de sede. Né? Então é bem isso, a gente está sempre, a 459 diz lá no Livro dos Espíritos, né? A gente exerce e sofre a influência dos espíritos o tempo todo. E quantas vezes dormíamos com um problema enorme que a gente não conseguiu resolver e acordamos com a solução do problema? Quantas vezes? E a gente aí pensa que foi da minha cabeça. Por que eu não pensei nisso antes? Não. Isso aí tem toda a informação que recebemos durante o sono. Exatamente. O sono físico foi feito para isso, né? Para a gente rever o que nós fizemos. Né? Por isso que é tão importante a gente qualificar o nosso sono, né? O nosso sonho, né? O nosso desdobramento. Porque é aquela questão da sintonia. Se a gente está em sintonia com o mal, com as coisas erradas o dia todo,
Meu amigo, você vai desdobrar, vai para onde? Né? Vai ter uma reunião com Cristo, com o Dr. Bezerra? É incompatível com os pensamentos. Os nossos pensamentos revelam as nossas companhias, né? Exatamente. E nos levam para onde nós queremos. E nós vamos ver isso aí mais à frente já. Já colei aqui. Diga-me o que você pensa que eu digo com quem tu andas, exatamente. Né? É isso? Então, acho que é por aí, né? Vamos à nona agora? Isso. A gente ainda tem um tempinho aí, tá chegando quase ao final, mas ainda tem um tempinho aí, que diz o seguinte: vossa faculdade sonambúlica contribui para o desenvolvimento do vosso espírito depois da morte? Olha que interessante essa pergunta, né, Renatão? Pouco. No momento da morte, investistes perturbada... No momento da morte, estivestes perturbada muito tempo? Não. Eu me reconheci logo. Estava cercada de amigos. Que já denota também um certo nível de consciência do espírito. Exato. Né, para ter essa facilidade de percepção, denota um equilíbrio, né, Regina, do espírito. Com certeza. Ela já tinha, dentro dela, ela já tinha esse conhecimento para que nesse momento ela não se assustasse nem nada. Ela já recebesse aquilo normalmente. Passasse por aquela situação de modo natural. E aí, Skin? Dá-se a entender que ela é um espírito que alcançou em outras vidas um conhecimento, mas que nesta ela passou por uma transformação mais voltada para a moral. Exatamente. E aquela velha história, a gente sempre é recebido por alguém até para chancelar o teu estado, né? Porque eu acordo do outro lado, né? E não sei onde eu tô, tô vendo o Pablo aqui, tô vendo a Regina, o Chiquinho e tal, de repente a minha avó, meu neto, seja bem-vindo. Eu falei, ih, rapaz, deu ruim pra mim. Deu ruim. Né? Porque é uma forma de identificar. Alguma coisa mudou no seu estado. Sem dúvida. Se você encontra só pessoas que estão encarnadas, você não vai ter aquela percepção. Não. Né? Então a espiritualidade é sagaz até nesse momento, né, de receber a gente do outro lado. Né? Vamos a 11, né, agora? Para fechar. Para fechar, porque, enfim, já estamos ali de olho. Atribuís à lucidez sonambúlica o vosso pronto desprendimento? Corrobora com o que a gente estava falando agora, Exato. Né? Sim, um pouco. Conheci antes a morte dos agonizantes, mas isso não me teria servido para nada, se não possuísse uma alma capaz de encontrar uma vida melhor por melhores faculdades. E aí, Regina? Interessante. Pois isso é muito interessante, né? É o sentido que nós damos às coisas, né? É meio por aí. Com certeza. As nossas experienciações, né? Aquilo que a gente compreende de cultural, a gente acaba resgatando, né? E levando conosco para o outro lado. Então, convém entendermos, né? E desmistificarmos muita coisa ainda encarnado. E aí, Renatão, para a gente fechar o programa? Ela fala, né, do desenvolvimento das melhores faculdades, né? Então ela foi procurando desenvolvê-las, ela foi procurando aprimorar, foi procurando melhorar. Por isso que diz lá no início, né? Espírito, né, de lucidez, de muita lucidez. Tá? Exatamente. Com certeza. Acabou, Bill. A gente está chegando ao final, né? A gente está assim, caminhando para o final do programa. Vamos pedir para a galera compartilhar o programa, né? Nas redes sociais, acessar. Rádio Rio de Janeiro, .digital. Exatamente. Não se esqueça do telefone. Qual o telefone? 3386? Fala você que eu já esqueci. 1422. É o telefone do Clube da Fraternidade. Não é isso? Sempre importante. Não se esqueçam. Vamos lá. Exatamente. Temos as reprises. Acompanhem, mande perguntas lá. Se tiver alguma coisa errada, fale lá. O Pablo vai passar para a gente todas as informações. Valeu, galera. Chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859. Agradecendo o Francisco, agradecendo a Regina. E um abraço, né, Renatão? Até o próximo programa. Até a próxima. Se Beijo. Deus quiser. Se Deus quiser. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo,
ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.